ser pentecostal. Já é alguma coisa, né? Já não é sem nada, né? Irmãos, sentado em comissão, nós vamos meditar no capítulo 26 do livro de Mateus. Já que vocês são pentecostais, você sabe que na igreja pentecostal o culto não tem hora de acabar. Ô, glória! E quem tentar calar a voz de Deus é com vocês. Eu vou falar até me der vontade. Entendeu? Aqui, ó, meu sermão aqui, ó. No final ainda nós vamos ouvir, vai dar tudo certo. Vamos lá, Mateus capítulo 26, do versículo 36 em diante, nós vamos ler e meditar. Antes de ler, eu queria dizer aos irmãos que não tem coisa melhor do que voltar a enxergar, voltar a ver seu óculos. Diz assim o texto: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando ao chão outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantados, portanto, eis que é chegado o que me trai. Pai, nós entramos na tua presença, Senhor. E nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, lhe pedir que o Espírito do Senhor, que já tem conduzido este culto nesta noite, Deus, que já tem se feito presente em nosso espírito, em nossa alma, Deus, possa, Deus, liberar, ó Deus, a tua unção, a porção dobrada do teu Espírito, Deus, e que o Senhor possa falar conosco segundo a autoridade que há em ti, Jesus. Que o sangue do Senhor possa alcançar a minha alma, Deus, e tudo, Deus, que há em mim, que há em nós, que possa impedir que a tua palavra possa fluir, que o Senhor possa tirar, ó Deus, todo pecado, toda imundícia, lavar completamente e nos conduzir ao Santo Santo, para que possamos contemplar a beleza da tua santidade nessa noite, Deus. Deus, não queremos sair daqui, Deus, sem ter os nossos ouvidos ouvindo a tua palavra, o teu recado, Deus, e que o Senhor esteja proferindo, Deus, profecias, revelações no íntimo do nosso ser nessa noite, Deus. Fala, Deus, conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, quando eu estava estudando
eu pensei em algumas coisas e me veio um tema à mente e que nós discutiremos nessa noite: a difícil decisão de seguir adiante. A difícil decisão de seguir à frente. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Irmãos, quando Jesus se reporta ao Getsemane, irmãos, é importante nós entendermos que o sofrimento de Jesus não aconteceu no Getsemane. Ele foi para ali porque estava sofrendo. Ele não sofreu enquanto estava orando, não. Jesus não começou a sofrer ali. Jesus foi para o Getsemane porque estava sofrendo, irmãos. Porque nós costumamos ver o Getsemane como lugar que Jesus sofreu, como lugar que Jesus chorou, mas nós precisamos entender que Jesus foi para lá para lançar sobre Deus a sua ansiedade, sobre Deus a sua dor, dizer a Deus o que estava sentindo, dizer a Deus a vontade de não sofrer, não ter que ultrapassar ou passar por aquelas coisas. Foi isso que ele foi dizer a Deus, porque ele já estava sofrendo. É importante nós entendermos que antes de chegar, ele diz a Pedro: a minha alma está o quê? Angustiada até o quê? Ele diz antes de chegar lá. A difícil missão de prosseguir, a difícil missão de continuar, a difícil missão de caminhar para frente. É importante entender, irmãos, que os passos subsequentes da vida que nós damos para frente nem sempre serão tão simples como nós queremos que os sejam. E nós encontraremos grandes dificuldades. E é bom entender que Jesus já tinha vencido todas as etapas da vida. Já tinha vencido os fariseus com as suas doutrinas. Tinha vencido, irmãos, mortes porque queriam matar Jesus antes e não conseguiram. Jesus tinha vencido os que eram contra ele pela sua maneira poderosa, simples e agradável, simpática de agir. Ele já tinha vencido todas as suas etapas da vida. Mas todas as etapas acarretaram dores de Jesus. Acarretaram sofrimentos para Jesus. Mas ele precisava dar o último passo para escrever a história que nós conhecemos hoje, irmãos. Ninguém escreve a história sem dar o último passo, porque tem um momento que nós precisamos dizer: sim, vamos prosseguir ou vamos parar. Eu queria que nós entendêssemos isso nessa noite, irmãos. O episódio de Getsemane tem excelente importância para refletirmos sobre a importância de não desistir. Toda vez que pensarmos em parar, em desistir, em voltar atrás, em razão de tudo que enfrentamos para alcançar o que almejamos, é importante que o Getsemane venha para nós, que possamos ir lá, estar lá, poder refletir sobre aquele momento, sobre os momentos que Jesus passou, para que possamos nos entender e entender melhor os planos de Deus para nós. Enquanto muitos fogem do Getsemane, o Getsemane é um lugar de falar com Deus, é um lugar de orar a Deus, é um lugar de resposta de Deus. Porque após Jesus orar, os anjos vêm e ajudam, como ajudaram antes, os anjos estavam ali também ajudando Jesus. Deus está no lugar da dor, está no lugar do sofrimento. Deus está no lugar da humilhação. Deus está no lugar da angústia, no lugar da incompreensão. Deus está em todo lugar onde nós necessitamos das suas ações. Afinal de contas, Deus está dentro de nós, diz a sua palavra. A importância de não desistir, irmãos, de seguir adiante com vista à conquista dos nossos objetivos e dos propósitos de Deus. Esse momento da vida de Jesus nos leva a refletir que em grandes vitórias exige grandes posicionamentos da nossa parte. Grandes vitórias exigem grandes posicionamentos, sem os quais não seria possível seguir adiante. Quem quer grandes coisas precisa ter grande posicionamento. E grandes coisas às vezes exigem grandes sofrimentos, grandes esforços, grandes passos. Nós precisamos entender isso. Podemos perceber, irmãos, que mesmo
dor, irmãos. Porque Deus nunca venceu sem dor. Deus nunca venceu sem chorar. Deus nunca venceu sem sentir tristeza. Deus nunca venceu sem as adversidades que a circunstância trouxe ao seu coração. Mesmo sendo vitorioso, Deus teve e ainda tem que sofrer muito para vencer em nosso favor, irmãos. Porque as vitórias não só vêm com alegria, mas ela é produzida de muita tristeza, porque a tristeza nos dá experiência satisfatória para continuar lutando pela vida, irmãos. Importante é não desistir nunca, é caminhar em frente. Devemos nos espelhar no comportamento de Jesus ante as dificuldades encontradas para alcançar seu objetivo de salvar e separar um povo para Deus. Jesus é o nosso espelho, irmãos. Quando decidiu seguir adiante para alcançar um povo e separar um povo para Deus, e eu queria abrir um aspas aqui sobre este povo, irmãos. Tem coisas que nós lutamos e parece que não tem nada a ver conosco. Tem coisa que não é nem de nosso interesse, nem tem nada a ver comigo, nem com você. Tem coisas, irmãos, que nós lutamos, parece que não dará nenhum resultado para nós, que não satisfará depois a nós, que não dará recompensa para nós. Imagine, irmãos, na minha e na sua cabeça, Jesus lutar, decidir adiante, por causa de um povo que não lhe entendeu, um povo que não acreditava nele, um povo que não quis, um povo que pediu a sua condenação. Nem sempre você vai lutar pelos seus propósitos. Você terá que lutar pelos propósitos de Deus simplesmente. Amém? Amém. Talvez você queira lutar por coisas que não é sua, por coisas que não lhe diz respeito diretamente. Mas se Deus tem propósito naquilo, vale a pena lutar e sofrer por amor a Deus, porque Deus ama o que Ele está querendo que aconteça em nossas vidas. Nem sempre o propósito será nosso, mas será de Deus. Você pensa que é fácil liderar um ministério, trabalhar numa igreja, servir com suor e sangue para ver o trabalho andar? Isso não é fácil. Isso não diz diretamente a mim, mas diz diretamente ao propósito de Deus. E eu preciso amar tudo que Deus tem preparado para a minha vida, ainda que eu tenha que sofrer para fazer acontecer. Eu preciso amar essas coisas. Eu preciso amar a Deus e os seus propósitos, irmãos. Não podemos pensar que Jesus superou todas as coisas porque era filho de Deus. Mesmo sendo filho de Deus, estava como homem, tão sujeito à derrota como nós, mas decidiu seguir adiante. Escolheu vencer, tomou a melhor decisão, fazer a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Se nós pensarmos, irmãos, dessa forma, que Jesus era filho de Deus, se pensarmos assim, o certo era Jesus não sofrer porque era filho de Deus. Mas como filho de Deus também sofreu. Para poder conseguir os seus objetivos, para alcançar os seus propósitos, para chegar à vitória final, para dizer que Ele havia cumprido todas as coisas. Jesus também sofreu. Não é só porque era filho de Deus, irmãos, é porque Ele era homem, tinha que sofrer, tinha que experimentar a dor. E deveria saber que para vencer, deveria passar restrições, privações, dificuldades. Para vencer é assim, irmãos. Na corrida em busca de alcance dos propósitos, sejam nossos ou de Deus. Tem aquele momento que precisamos nos posicionar. Coisas, dores, dificuldades, medos, incertezas, incompreensão, ingratidão. O
quando somos motivados pela dor, quando somos motivados pela ingratidão que cerca aquilo que queremos, quando somos irmãos, quando enfatizamos todas essas coisas, há uma tendência muito grande em nós em dizer não para Deus, em dizer não para nós. Lembro de Jesus, irmãos. Jesus, quando estava dentro de todas as dificuldades, todos os problemas que lhe cercavam com os judeus, com a comunidade, com a sociedade, com o mundo israelita, tudo que diziam e falavam dele, partiam para ele. Irmãos, a única coisa que Jesus fazia era ver todas essas coisas contrárias, mas também ver Deus que estava em seu favor. Amém? Eu não posso dizer que não vejo as coisas contrárias e negativas que estão dentro de mim. Não, eu não posso dizer que não vejo. Até mesmo porque não há como não ver essas coisas que estão dentro de nós. Mas não é ao lado, nem atrás, mas acima está o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olhai para mim, diz o Senhor, e será salvo todos os termos da terra, diz Deus para nós. Louvado seja Deus. Meus olhos não têm como fugir das coisas que me cercam, mas a minha alma está livre para olhar para Deus. Meu coração está livre para olhar para o Senhor. A minha alma se alegra em Deus, está escrito. E a Bíblia diz: no mundo tereis Aflição. mas Crente bom ânimo. eu venci o mundo, diz a Bíblia. Eu tenho essa certeza, eu tenho essa palavra, eu tenho esse sentido, eu tenho esse poder comigo. Eu preciso me apropriar disso. Jesus estava dominado pela angústia, e ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Ele estava dominado pela angústia, dominado pela dor. Mas o seu espírito estava livre para falar com Deus. A sua alma estava livre para clamar a Deus. O seu coração estava livre para dizer a Deus. Porque não há nenhuma corrente tão forte que consiga nos prender para nos desligar de Deus. Porque, irmãos, nós estamos ligados ao Senhor e nada nem ninguém nos desligará do Senhor. Amém. Aleluia. Ainda que a angústia, que a dor tome predomínio no meu coração, eu consigo e eu dizer, mas dizer: Deus, olhe para mim. E posso dizer sim, irmãos, no momento em que parece que todas as outras coisas dominaram a minha vida, irmãos. Irmãos, se pensarmos, irmãos, somente nas coisas que nos cercam, nós esqueceremos de Deus. Jesus pensava em todas essas coisas, por isso ele disse aos seus discípulos: a minha alma. Mas ele também estava pensando em Deus e disse: olha, eu vou orar. Eu vou orar. Fiquem aqui e orem comigo, porque eu vou orar. A minha mente, irmãos, o meu coração, o mais sobrecarregado que esteja, há um lugar para conversar com Deus. Glória a Deus. Há um Aleluia. lugar para falar com Deus. Isso é importante. Irmãos, todas essas coisas que são lançadas sobre nós, que são tão fortes e estressantes, essas coisas se misturam em nós, na nossa mente, traz confusão, conflito, e nos provoca, irmãos, um pavor, a angústia, a aflição, que pensamos em desistir e abrir mão, mesmo não sendo a decisão que queremos tomar, ou que seria a melhor decisão, mas é uma decisão que desistir nos daria repouso. Quantos já pensaram em desistir do seu casamento porque não suporta mais? Desistir dos seus filhos, desistir de paz, mesmo não sendo a melhor decisão, seria uma decisão confortável aparentemente. Se Jesus desistisse da cruz, ele estaria em paz por um momento, porque estaria livre da morte. E nós pensamos assim muitas vezes. Pensamos em desistir, porque a coisa é tão intensa. Estamos lutando aparentemente por coisas que não valem a pena. E nós
precisa entender uma coisa, irmão. Se Jesus desistisse de nós, porque seria mais cômodo de morrer, não morrer? O que seria da nossa vida e o que seria do nome de Jesus? Nós não desistimos porque temos um nome a zelar. Temos o nome de Deus que está sobre nós. E esse nome precisa ser zelado porque nós temos um Deus de vitória. E segundo, irmão, nós temos o nosso nome, que precisa ser um exemplo de força, de fé, de confiança, de permanência para as pessoas que estão ao redor de nós. As pessoas precisam nos ver como um crente que sofre, como um crente que luta, como um crente que vive em momentos difíceis, mas como um crente que tem vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós não podemos esconder das pessoas que passamos lutas e sofrimentos, mas eles também terão que ver que em nós há um Deus que nos dá a vitória. Há um Deus que luta por nós, irmãos. Irmãos, só assim, irmãos, me livraria de uma vez por todas e não teria mais do que me preocupar com nada se eu desistir. Mas não é bem assim. Na realidade, o fato de desistir daquilo que deveríamos seguir adiante nos acarretaria transtornos ainda maiores. Se Jesus desiste, irmãos, Jesus acarretaria para ele transtornos terríveis que nós não imaginamos, porque não está escrito sobre essas coisas. Quem creria mais em Deus se Jesus desistisse? Quem creria mais em Jesus se ele tivesse desistido? Jesus teria acarretado transtornos terríveis para o seu nome, terríveis para Deus. Portanto, desistir não é a melhor decisão, irmãos, porque isso nos acarretaria também transtornos terríveis. Nos acarretaria a sensação de culpa, de covardia e a sensação de ter desobedecido a Deus. Desistir nos acarretaria a sensação de ter desobedecido a Deus, de ter desobedecido a nós mesmos e de não poder ter usado o potencial que nós temos, porque a Bíblia diz: nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não há nada tão grande, irmãos, que a nossa fé não consiga remover ou mover de um lugar para o outro. Nós teremos a sensação de não ter usado a fé, teremos a sensação de não ter usado a nossa capacidade física e mental, e nós temos o poder de reagir, por mais difícil que sejam as coisas que nos cercam. Nós somos inteligentes, somos fortes e temos um Deus que é muito forte. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem tem um Deus como o nosso, irmãos, não desiste nunca, Aleluia. não retrocede nunca, não volta atrás nunca. Porque, irmãos, Deus sofre por nós quando nós sofremos. Deus chora por nós quando nós choramos. Mas Deus vai sorrir conosco quando nos der a vitória. Deus vai sorrir conosco, pois a nossa vitória está em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Não vai dar tempo, eu queria só citar, irmãos. Precisamos aprender algumas lições. Ante as dificuldades, para que possamos alcançar aquilo que pretendemos, sendo nosso ou sendo de Deus. Primeiro, irmãos, eu não vou discorrer no assunto por causa do tempo, mas primeiro, irmãos, o que eu preciso aprender com aquela atitude de Jesus. O que eu preciso aprender com a atitude de Jesus ante a dificuldade dele, o que seria útil para a minha vida, irmãos. Primeiro, irmãos, nem sempre contaremos com pessoas para nos ajudar, amém? Amém. A Bíblia diz que Jesus chamou aos discípulos e disse: fiquem aqui e orem comigo. Peçam a Deus por mim, que o momento é difícil. E muitas vezes você sai de lugar em lugar
vezes, irmãos, parece que Deus permite essas coisas de propósito. Já passei, irmãos, algumas dores na minha vida que eu não pude contar com ninguém. E eu chorava diante de Deus e dizia: Deus, por que isso está acontecendo comigo, Deus? E eu tinha medo de contar para as pessoas não entenderem. E eu ficava sozinho orando, buscando Deus, conversando com Deus. Até quando Deus me respondia e eu entendi o que o Senhor tinha para mim, irmãos. Tem momentos, irmãos, da vida que nós precisamos e podemos contar somente com Deus. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro e presente na angústia. E olha, irmãos, que não adianta contar para alguém, não adianta chorar com alguém. Só as pessoas somente saberão a sua dor. Terão interesse, sentirão pena, mas não conseguirão fazer nada com você. E como Jesus, você vai se contrariar com as pessoas. Nenhuma hora pode zelar comigo. É melhor contar com Deus, sempre, em todo momento, porque Ele nos ajudará, irmãos. Mas nós também podemos buscar ajuda sempre em oração, até de pessoas, mas não podemos fazer da oração das pessoas uma psicose para a solução dos nossos problemas. Como se somente as pessoas orassem, se somente o pastor orasse, as coisas seriam resolvidas, porque está claro que Pedro não orou, Tiago não orou, mas Deus resolveu o problema de Jesus. Porque Jesus orou, eu tenho que orar pelos meus problemas. Ainda que eu peça oração a toda a igreja, mas eu não posso ficar com a psicose de que as pessoas terão que orar para que eu seja abençoado, porque a minha oração chegará até Deus. Deus tem ouvido a sua oração, irmãos. Amém. Deus tem ouvido a sua oração. Terceiro é buscar sempre Deus. Buscar sempre Deus, como Jesus fez. Buscar sempre Deus. E projeto dizendo para o lugar da oração e falar com Deus. 4. A melhor resposta não é aquela que a aflição dá, mas a que vem de Deus. A aflição tem uma resposta, a dor tem uma resposta, o desespero tem uma resposta. E Jesus disse a Deus: a minha resposta a Deus é que se o Senhor passa esse cálice, era a resposta de Jesus. Porque era a resposta da dor, era a resposta da aflição, era a resposta da lágrima de sangue que corria do seu rosto, era a resposta da confusão mental, era a resposta do conflito interior. Essa era a resposta: Deus, passa de mim este cálice. Mas Jesus disse: não faça a minha vontade, mas a sua. Deus tem a melhor resposta para nós. A aflição, o medo, a desesperança não nos dá a resposta que Deus tem para nós. É por isso que em meio a tudo isso eu lanço sobre Deus toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem a melhor resposta. Portanto, não responda quando estiver aflito, angustiado, com medo, desesperado. Não responda. Espere em Deus, pois ainda te livrará, diz o Senhor na sua palavra. Diz o Senhor na sua palavra. Posso sempre contar com Deus, mesmo que isso não pareça uma realidade. Irmãos, é incrível quando nós estamos na dor. Nós não sentimos Deus, não percebemos Deus, não vemos Deus, mas Deus está na minha mente. Ele disse: eu nunca te deixarei e nunca te desampararei, mas a dor esconde Deus de nós. Você acha que Jesus estava sentindo Deus da forma que ele queria sentir? A angústia diz que Jesus não estava conseguindo sentir essa presença gloriosa, porque a dor estava dominando o seu coração. E é assim, irmãos, que nós nos sentimos quando a dor chega até nós. Mas eu não posso me enganar, irmãos. Eu preciso crer no que está escrito na palavra de Deus. Amém? Se a Bíblia diz que Deus
Ele está comigo. Se Ele diz que Ele não me abandona, Ele não me abandona. Se os momentos são contrários, são complicados, Ele diz não, a Bíblia diz sim. Eu preciso crer na palavra de Deus, que a Bíblia diz sim. Eu não preciso, irmão, ter como parâmetro a dor. Eu não preciso ter como parâmetro a dificuldade. Eu não preciso ter como parâmetro o momento que eu me encontro. Eu preciso ter em parâmetro o que a Bíblia diz para mim. É isso que é o meu parâmetro, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Esse é o meu parâmetro, o que ela diz para mim. O que a circunstância diz, o que as pessoas dizem, não tem valor se prova que a palavra de Deus diz para mim, irmão. Essa é a palavra, é a verdade. Glória a Deus. Isso é Deus falando para mim. É nisso que eu creio. É nisso que eu tenho que meditar, irmãos. Sérgio, irmãos, desistir do melhor da minha vida e do melhor do que Deus tem para mim, isso nunca eu devo fazer. Eu posso desistir nunca do melhor da minha vida e do melhor que Deus tem para mim. E eu queria, irmãos, encerrar dizendo duas coisas. O sofrimento só tem fim para quem enfrenta e não desiste de vencer, não vem, irmãos? Amém. O sofrimento só tem fim para quem enfrenta e não desiste de vencê-lo. O sofrimento não tem fim. E a minha última palavra é o seguinte, irmãos. Para continuar ou parar, é importante que eu responda para mim mesmo. O que está envolvido na minha vida há um propósito de Deus. O que está envolvido na questão é importante para mim. O que está envolvido na questão é importante para pessoas. Se é a proposta de Deus, se é importante para a sua vida e se é importante para pessoas, sigamos e prossigamos em direção àquilo que nós estamos passando. Sigamos o alvo que está proposto por Deus e os alvos que nós propomos para nossas vidas, porque se é importante para Deus, é importante para mim e é importante para as pessoas, eu vou vencer, porque Deus está comigo, eu não vou desistir nunca, amém, irmão? Então, irmãos, o que fica para nós nessa noite é que a lição do Getsemane, irmãos, é uma lição de vida e de esperança para nós. É uma lição de quem quer vencer. E Jesus é o espelho para a sua igreja, é o espelho para as nossas vidas. Amém. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. E que essa palavra possa entrar em nossas vidas. Nos conduzir durante dias, semanas, meses e anos. Desistir nunca. Caminhar com Deus sempre. Amém? Amém. Irmão, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor, sentado como nós estamos. Se você está enfrentando uma luta e estava pensando em desistir, graças a Deus que você, a partir de agora, não desiste mais. Portanto, eu queria que você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por esta noite, por essa palavra poderosa do Senhor para as nossas vidas. Meu Deus, que o Senhor possa, Deus, colocar essa palavra, Deus, até a divisão da alma e do Espírito, Senhor. De tal maneira, Jesus, que nós possamos continuar firmes e fortes, constantes no Senhor. Acreditando, Deus, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus, eu profetizo vitória sobre a tua igreja, Deus. Profetizo fortaleza, Deus. Profetizo esperança, coragem. Profetizo, Deus, as tuas bênçãos sobre o teu povo, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa renovar as nossas forças, renovar a nossa fé, e que o Senhor possa levantar os joelhos caídos, de tal maneira que nessa noite sejamos fortalecidos e fiquemos de pé diante do Senhor e caminhando, Deus, a passos firmes e fortes em direção à nossa vitória, Deus. Senhor, nos dá uma noite de sono em paz e tranquilo. Nos leva, Deus, para as nossas casas em paz. Fica conosco, Deus, e nós choramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos todos em paz.
Deus abençoe a todos, em nome